partes do motor de partida. A parte aos extremos, a parte 1 ali, aos mancais. Agora, o impulsor de partida é aquele número 2, com a molinha, a gente vai ver ele. O 3 é o induzido. Induzido, 3, induzido. 4, bobina de campo, ela é laranja ali. Porta-escova. Isso. Depois do 4 é o porta-escovas. E depois o 6 é chave magnética. Visualizem bem isso vocês têm que saber. A gente vai falar sobre cada um deles agora, beleza? O primeiro, sim, lá, no número 1, que faz o fechamento, a gente viu, são os mancais, né? Os mancais, então, eles sustentam, eles seguram o induzido, que é a parte do centro que gira. E, além disso, os mancais, eles fazem o fechamento do motor de partida e tem uns pontos de fixação, aquelas orelhinhas ali, que a gente fixa eles no bloco, certo? Então, função do mancal, fazer o fechamento, fixar no bloco, ajudar na fixação do bloco e servir de sustentação para um induzido. Como ele sustenta o induzido, tem que ter umas buchas ou rolamentos no seu centro. O que a gente tem que cuidar na hora de fazer o diagnóstico? Matheus, tem como desligar o microfone? Aí. Eu vou desligar o teu microfone. Pode ser? Sim. Sim. Qualquer coisa, tu liga aí. Obrigado. Certo? Bora lá. Então, os mancais servem de fixação do motor de partida, mas principalmente ele serve como suporte para o induzido. Então, a gente vai ver que tem um eixo que gira dentro do motor de partida e os mancais, que sustentam esse eixo. Então, para sustentar esse eixo, não ter atrito, eu tenho que ter buchas, essas buchas de latão ou bronze ou rolamento. O diagnóstico é visual, eu tenho que olhar se não tem nada trincado, mas principalmente se as buchas não estão desgastadas. Se essas buchas estiverem desgastadas, o motor de partida não trabalha no centro, ele trabalha desalinhado, gira pesado. Então, o diagnóstico dos mancais é apenas visual. Visualização de trincas ou visualização de desgastes das buchas. Certo? Um cara que é muito importante, que estraga bastante no motor de partida, é o impulsor de partida. O impulsor de partida é essa peça inteira com a catraca, uma engrenagem, certo? E essa engrenagem pega lá no meu volante. Vocês já viram o volante do motor, né? O volante do motor, uma massa onde fica a embreagem, né? E ele tem vários dentes por fora, tem uma cremalheira. Esse impulsor de partida pega na cremalheira e gira a cremalheira para poder tirar o motor de combustão de parada, né? Tirar de inércia. Bom, então o impulsor tem a função de fazer engrenamento entre o motor de partida e a cremalheira. Beleza? O impulsor de partida, também é a parte visual, tem que olhar o engrenamento, esses dentes, tem que olhar ele, questão de desgaste, e atrás desses dentes tem uma catraca que tem a vista dela em corte na esquerda. Tu imagina o seguinte, que o motor de partida ele gira em aproximadamente 400 RPM, 500 RPM no máximo. Mas um motor, a combustão interna, um motor em marcha lenta, qual é a rotação de marcha lenta de um motor? Pergunta para vocês aí. Rotação de marcha lenta em média de um motor. 1000 rotações por minuto? Ou 100 rotações por minuto? Isso de 800 a 1000. 800 a 1000, perfeito. Então, o motor de partida, que só gira até 400, 500 RPM, ele gira esses 400 o motor, a combustão interna,
E depois que o motor a combustão interna entrou em funcionamento, chegou a esses 1000 RPM, 800 RPM, entra essa catraca em funcionamento. Qual é a função dela? Depois que o motor a combustão interna começou a girar mais rápido que o motor de partida, mais rápido que os 500 RPM, essa catraca gira livre. Não transfere essa rotação do motor para o motor de partida. Para o motor de partida não girar mais do que deveria. Observem, é como se fosse o seguinte: vocês estão com a bicicleta subindo uma lomba, ok? Estão subindo uma lomba. Quando depois chega no cume da lomba, começa a descer essa lomba, quando vocês começam a descer essa lomba, a velocidade da bicicleta fica maior do que a pedalada de vocês. Ao ponto de, se não tivesse uma catraca lá na roda traseira, vocês teriam que pedalar muito mais rápido. Devido à catraca da roda traseira de uma bicicleta deixar livre, quando a rotação da roda fica mais rápido que o teu pedalar, entra em função a catraca, ao ponto de nem precisar mais pedalar e a roda girar. A roda girando não transmite essa rotação para o pedal de vela, para os pedais. Só vai transmitir força se a roda traseira tiver uma velocidade mais lenta que os pedais. Ô, senhor, eu acho que o Thiago quer entrar na aula aí. Esse impulsor de partida... Mas ele não pediu permissão, cara. Eu vi ele mandou no grupo ali. Mas ele não tá pedindo permissão. Nada. Não aparece nada para mim aqui. Então, o impulsor de partida, que faz o engrenamento com o meu volante, ele tem uma catraca atrás dele, que é a função dessa catraca ser transmitida para o motor de partida. Certo? Fechou? O impulsor de partida? Sim. Os guris estão falando ali no grupo, mas eles não estão pedindo permissão para mim, que não aparece eles pedindo permissão. Ô, professor, o impulsor de partida seria o Benz? Uma tentada aí que não... Falei. O impulsor de partida... Ah, show de bola! Isso, estava esperando essa pergunta, David. Beleza. É um dos fabricantes mais conhecidos de impulsor de partida. Mas sim, é a mesma coisa do Bendix, popularmente chamado de Bendix. É que nem falar em Gillette, né, David? É lâmina de barbear, mas o mais conhecido é Gillette, então tudo virou Gillette. O impulsor de partida caiu no mesmo. O cara mais conhecido de impulsor de partida era o fabricante Bendix. E assim ficou. Bendix para o impulsor de partida. O nome da marca tomou... Um apelido. Do componente, né? Exatamente. Mas é o Bendix. Então, se tu ouvir Bendix, é a mesma coisa. Depois do impulsor de partida, eu tenho o induzido. O induzido. Peraí. O induzido. De partida. Ele que vai ter campo magnético e girar. Ele que vai transformar a minha energia elétrica em movimento. Então, o induzido é a parte principal do motor de partida. Ele que vai fazer o movimento giratório do motor de partida. A corrente elétrica vai passar por ele e, por campo magnético, ele vai tender a girar. Então, o impulsor de partida, ele nada mais é do que várias bobinas. Várias bobinas. Então, ele sai dessa paletinha. Pode falar. Ele chega a ser um ímã? Ele se torna um ímã depois de alimentado, sim, Gilberto. Depois que eu alimento ele se torna um ímã.
e ele cria um campo magnético. Se eu tiver um outro campo magnético do lado dele, se eu tiver um ímã com norte e norte, eles vão tentar se separar, se repelir, né? Mas como o induzido está fixado, ele não consegue ir para o lado. Ele só consegue, quando ele se repele, ele só consegue girar. E é aí que ele começa a transformar a energia elétrica em movimento. Professor, ele coloca os dois polos do ímã. Polo norte, mas como o induzido está preso, ele não consegue se repelir, ir para o lado ou para cima, ele só consegue girar. Então, quando se repelem, ele vai tender a girar. E é aí que eu transformo energia elétrica em energia de movimento. Alguém vai fazer uma pergunta aí? Professor, ele gera uma tensão de 12 volts também ou é mais? Por ele precisar... Não, aí que tá. Ele não gera, ele recebe uma tensão de 12 volts, então. Tá, entendi. Ele recebe. Então, vou botar o apontador aqui. A bobina vai entrar nessa palheta, a gente vai ver como. Vai passar por dentro do induzido, vai criar uma bobina e sai pelo outro lado da palheta. Ok? O nome dessas palhetas se chamam coletor. Palhetas coletoras, certo? Então, o elétron vai fazer esse movimento. Está aqui o pontinho vermelho. Ele vai entrar em uma palheta coletora, no coletor, o elétron vai passar por dentro de uma bobina, passa por dentro do induzido, volta por dentro do induzido e sai. Quando ele fez esse movimento, a gente já viu, passa a corrente elétrica por um fio, ele cria um campo magnético, ele se torna um ímã, que nem o Gilberto falou. Quando ele se torna um ímã, eu só preciso de outro campo magnético do lado para poder fazer a expulsão desse magnético, norte-norte. Eles vão tender a se afastar, você não consegue grudar esses dois ímãs, norte-norte, concorda? Polos iguais, eles se repelem, se afastam. Mas como o induzido está preso, quando eu coloco norte-norte, ele tende a tendência de girar. Beleza? Como é que eu testo o meu induzido? Bom, ele é uma bobina, então eu testo resistência, né? Continuidade nele. Eu sei que ele tem que entrar numa palheta, entrar para o meu induzido e sair em outra palheta. Se eu botar o meu multímetro para medir continuidade entre essas duas palhetas, tem que ter continuidade, né? E isso não é só nessas duas palhetas que estão no desenho. Cada palheta aqui vai ter uma bobina, então são várias bobinas. Se vocês olharem agora o pontinho vermelho, essa aqui dá nesse fio, o outro vai dar no outro fio, e assim por diante. Então são vários fios, cada um soldado a um par de palhetas. Então eu tenho que medir continuidade entre as palhetas e deve haver continuidade entre as palhetas. Beleza? Mas vou falar de teste na aula prática. Eu sei que eu tenho que medir continuidade no induzido. Beleza? Bora lá. O magnético em torno do induzido, o meu outro eletroímã, eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso ter em volta do induzido uma bobina, o nome dela é bobina de campo, que a função dela é quando passar elétrons criar um campo magnético, ou eu posso ter em volta do induzidos ímã, ali dentro, ó, ímãs mesmo. Ímã já tem campo magnético, né? Não precisa de energia elétrica. O induzido vai no centro desse ímã e quando passa a corrente elétrica por dentro do induzido, o campo magnético vai ser repelido pelo campo magnético do ímã ou pelo campo magnético da bobina. Certo?
Então, se o motor de partida tiver bobina, a função é criar campo magnético. Mas hoje em dia, a maioria que a gente vê tem um ímã em volta do induzido. A função dele é criar campo magnético. Apenas isso. Certo? Conseguir entrar no induzido, para chegar à alimentação no induzido, eu tenho um porta-escovas. Um porta-escovas é por 11 elétrons lá na palheta. Então, ele é sempre colocado na traseira, o porta-escova é sempre fixado na traseira do motor de partida, e a função dele é conduzir energia para o induzido. Então, ele vai receber, olha o pontinho vermelho, ele vai receber elétrons por esse cabo, por exemplo, e vai até essa escovinha, a mesma do regulador de tensão, te lembra, Gilson? A mesma. Essa escova, esse contato deslizante, está fixado, está grudado, mas induzido. E está aqui, ó, ele manda elétron para uma palheta, e aí o elétron vai passar por dentro do induzido e sair por outra palheta. Função do porta-escovas, conduzir energia elétrica. Eu tenho nos carros normais 4 porta-escovas. Então, tem 2 positivas, que são esses cabos aqui, que tem o cabo sobrando, e essa aqui, que tem um cabo soldado, está preso à fixação, à estrutura, são escovas negativas. Então, ele recebe 2 positivos e 2 negativos no induzido, né? Professor, o Thiago pediu para entrar na turma aí, na sala aí. Vamos ver. Ah, agora sim. Deixa eu permitir. O Newton também. Show de bola. Boa noite, senhores. Então, a gente estava falando sobre motor de partida. Eu estou gravando a videoaula para os colegas darem uma olhada depois, para quem não participou. Então, a gente só viu que o motor de partida, a função é tirar motor de inércia, e estamos vendo as partes do motor de partida agora, certo? A gente viu que o porta-escovas, a função é alimentar o induzido. O induzido, a gente sabe que cria um campo eletromagnético e transforma energia elétrica em movimento. Eu vou mostrar uma animação para vocês aí, não se preocupe. Bom, mas a gente viu também lá nos componentes a chave magnética, ou o David, que gosta de popular, eu já ouvi, David? Já ouviu falar em automático? Então, a chave magnética é o famoso automático, mais conhecido como automático. Então, ele sempre fica na parte superior do motor de partida e ele tem 2 funções. A primeira é fornecer energia lá para o meu porta-escovas, porque a gente sabe que o porta-escovas alimenta o induzido, né? Mas quem é que manda energia para o meu porta-escovas? Bom, a energia para o meu porta-escovas, ele transforma, ele movimenta uma alavanca para impulsionar o meu impulsor de partida, o famoso bench, que a tensão, o motor de partida não está ligado diretamente ao volante todo o tempo. Ele tem o motor a combustão e depois que ele girou, ele retorna. Quem faz esse movimento do impulsor para ir para frente e para trás é minha chave magnética. O meu impulsor de partida e alimentar o meu porta-escova. Ela funciona mais ou menos como um relé. Ele vai ter por onde passa uma alta corrente e uma bobina para chamar o tipo 85, 86, certo? Olha o pontinho aqui. Então, ele é aterrado na carcaça, toda a carcaça dele recebe um ponto de aterramento. O positivo, que vem lá do meu comutador de ignição, qual é o nome da linha que manda positivo no meu motor de partida? Alguém lembra? Linha 15? Não. 15 é liga... 31?
30. chave, né? 30. Acessório. 30, A 30 vai direto. 30 ou 31? 50. Eu 50. não ouvi? 50, Ah, perfeito. tá, pode chave. Então, toda vez que eu pego a chave, ligo linha 15 e depois, no final de curso, eu linha linha 50, 50. eu mando um positivo. Opa! Eu mando um positivo para a minha chave magnética, certo? Ela vai fechar o contato e mandar esse positivo lá para o meu porta-escovas. E o meu porta-escovas alimenta quem mesmo? Quem meu porta-escovas alimenta? O induzido. O induzido. Perfeito. Isso aí, né? Então, toda vez que eu seguro no linha 50, mando um positivo lá para minha chave magnética. A minha chave magnética entra em funcionamento e manda positivo para o meu porta-escovas. E meu porta-escovas manda para o induzido. O induzido transforma energia elétrica em movimento e o meu motor de partida começa a girar. E a gente vai ver como isso. Tem mais um detalhe na minha chave magnética. Quando eu aciono linha 50, eu pego esse núcleo metálico, ele retorna, ele é atraído. Então, linha 50 é só para alimentar essas bobinas, essa bobina que está aqui em volta. Toda vez que eu alimento essa bobina, como num relé, o relé atrai um contato, né? Mas a minha chave magnética, ele atrai esse núcleo metálico. Quando ele atrai esse núcleo metálico, ele puxa o núcleo metálico. Esse efeito de puxar já faz um impulsor de partida aí para frente, para encostar na minha cremalheira. E quando ele chega no final do curso, lá no final da minha chave magnética, tem um contato aqui, ó, tem 2 parafusos grandes, se vocês derem uma olhada. Um vai no linha 30, vem um positivo direto da bateria. Então, toda vez que eu recebo o linha 50, o núcleo metálico é atraído. Quando o núcleo metálico chega no final de curso, ele fecha o contato. O linha 30, o direto da bateria, consegue passar por esse contato aqui, que estava aberto, agora está fechado, e vai lá para o meu porta-escovas. Então, no meu motor de partida, o que eu vou receber? Eu tenho que ter uma linha 30 direto da bateria, é o fio onde vai passar uma grande corrente, normalmente ele é uma grande bitola. Qual outra linha que eu tenho que ter no motor de partida para ele funcionar? Linha 30. Linha 50. 50, perfeito, para ele funcionar. E o 31. O 31 é o negativo, que é sempre aterrado no meu bloco do motor. Certo? Vamos ver como ele funciona agora? Um passo a passo, para vocês entenderem. Essa aqui é a minha bateria. Este contato é simulando o meu comutador de ignição, linha 50. O linha 50 vai mandar positivo lá para minha chave magnética, o famoso automático. Minha chave magnética também recebe o linha 30 da bateria, né? E abaixo aqui eu vou ter meu porta-escovas, o induzido. Esse aqui eu quero que vocês respondam. Quem é esse cara aqui, ó? Com uma catraca e dentes de engrenamento, como se fosse uma engrenagem. Nome? O impulsor de partida. Isso, Impulsor de partida, show de bola. Impulsor de partida, o famoso automático, né? E esse cara aqui é o volante do motor, certo? Então, essa é a posição de repouso do meu motor de partida. O motor de partida parado, ele está assim. Quando eu ligo o linha 50, olha lá o contato fechando, a bateria alimenta o meu contato fechou, linha 50, vocês estão segurando na chave, começam a alimentar minha chave magnética, e se vocês olharem, eu estou começando a puxar essa alavanca aqui, ó. Quando eu puxo essa alavanca, por efeito de alavanca, gangorra, eu desloco meu impulsor de partida para frente. Consegue ver esse deslocamento?
Então, quando eu ligo linha 50, aciono linha 50, eu alimento a minha chave magnética, atraio aquele núcleo metálico. Aquele núcleo metálico está ligado a uma alavanca que empurra o meu impulsor de partida para frente. Meu impulsor de partida está começando a engrenar na minha cremalheira do meu volante, certo? Quando meu núcleo metálico chega no final do curso, ele fecha o contato lá de trás, ó, aquele contato dos parafusos grossos que eu falei para vocês. Quando fecha esse contato, o linha 30 da bateria, positivo direto, manda lá para o meu porta-escovas. Quando ele manda para o porta-escovas, o elétron passa por dentro do meu induzido e vai para o terra. Quando vai para o terra, vai até a bateria, né? Mas quando ele passa por dentro do induzido, ele tem um campo magnético. Fala? Pode falar. O Não? Thiago tá tentando entrar ali e tá pedindo permissão. Ah, de novo, ele caiu. Obrigado. Caiu. Vou permitir aqui de novo. Ei, Thiago. Obrigado, Caio. Então, toda vez que o meu núcleo chegar até o final do curso, fecha o contato lá atrás e esse positivo manda, linha 30, vai diretamente para o meu induzido. Quando o elétron passa para o induzido, cria um campo magnético. Em volta do meu induzido eu tenho ou uma bobina de campo ou o ímã. Quando eu crio um campo magnético e os campos magnéticos são iguais, eles tentam se expulsar. E como eles se expulsam e o induzido está fixo nos meus bancais, ele tende a girar. Quando ele gira, ele já está engrenado diretamente à minha cremalheira do volante. Quando ele está girando, eu estou girando junto ao meu motor da combustão. Isso vocês vão fazer até o motor pegar. Quando o motor pegar, entrar em funcionamento, né? Vocês vão desligar o linha 50, tá aqui, desliga a linha 50, e por efeito de mola, o impulsor de partida volta para trás. E cessa. Fica parado até a próxima partida que vocês derem. Vou de novo, então, mais rápido agora, então. Motor de partida parado. Toda vez que eu ligo linha 50, chego lá no final de curso, eu alimento a minha chave magnética. A minha chave magnética, ela tem uma bobina e atrai o meu núcleo metálico. Quando eu atraio o núcleo metálico, ele está preso por uma alavanca lá no meu impulsor. Quando eu atraio o núcleo metálico, ele puxa essa alavanca e empurra o impulsor de partida para pegar na cremalheira. Quando o meu núcleo metálico chega no final do curso, ele fecha um contato lá atrás do motor de partida. Quando ele fecha esse contato, ele manda um positivo lá para o meu induzido. Meu induzido começa a girar. Neste momento, a cremalheira já está ligada ao impulsor. Quando o induzido começa a girar, eu giro junto à cremalheira do motor. A cremalheira está ligada no volante, ligada no virabrequim. Meu motor gira. Admitiu, comprimiu e expandiu. Bom, meu motor já entrou em funcionamento, já consegue trabalhar sozinho. Eu desligo linha 50 e tudo volta ao normal. O motor de partida retorna, o impulsor retorna por efeito de mola e tu vai se deslocando, vai para a praia agora no verãozinho e só vai dar partida no carro outra vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar uma animação, que aí fica melhor, pode ser? E vocês me dão ok quando começar a funcionar a animação aí. Dúvidas até então? Ô, Juliano, uma dúvida. Claro. O que é a cremalheira em si ali que eu peguei boiando, peguei um barco Não, andando? tranquilo. Tem que perguntar. Lá no volante do motor, onde é presa a embreagem, Wilson, não tem uns dentinhos em volta do volante do motor? Tem, aham. Isso é a cremalheira. Então a cremalheira fica presa ao volante do motor, vários dentinhos. Aquela cremalheira, então, no caso ali, eu me esqueci a ponta ali do motor de partida, no caso ali, é aquilo ali que faz girar, essa cremalheira que gira o volante do motor, isso? Exatamente. O impulsor de partida avança, pega na cremalheira, gira a cremalheira, só que a cremalheira está ligada no volante e o volante está ligado ao virabrequim. Eu consigo girar o virabrequim.
Perfeito, perfeito. Tá, valeu. Tem carros, Gilson, que a cremalheira é completamente separada. Tu consegue comprar até a cremalheira separada e colocar no motor. Mas a cremalheira faz parte do volante ali, né? Beleza? Sim, sim, Vou sim. mostrar para Vale. vocês agora uma animação, então, do motor de partida. Uma animação em 3D para melhorar o entendimento. Vamos ver se vai rolar agora. E ali vai mostrar, a gente vai falar passo a passo e vai mostrar o funcionamento dela. Vocês estão enxergando um motor aí, um vídeo? Eu não. Saiu de novo? Sim, não? Saiu fora? Não. Pra mim, saiu fora aqui também também. não dá. Tô Não. vendo nada aqui também. Ah, O Caio falou que tá vendo nada no chat ali também. Também não tô vendo. tá bom. Que é mais fácil pelo chat pra não ficar esse delay. Beleza. Vou parar a apresentação aqui. Mentira que essa mãozinha aparece na tela. Ô, meu, eu fiquei clicando nisso o tempo todo, tentando ver se dava pra pausar a tela assim. Ô, Gamenon. É um assalto, levanta a mão. É para fazer uma pergunta, Cara, meu né? Deus, cara. Ô, senhor, toca a ficha aí, toca a ficha aí. Ola. Eu queria apresentar o vídeo para vocês, mas aí não. Ele diz que está apresentando, mas não está aparecendo para vocês. E aqui ele diz: ó, tô apresentando. Tá travando o Coloca lá vídeo. no Sapiens depois, senhor. Daí a gente olha lá depois. O senhor tá mutado aí, senhor. Trancou o vídeo. Vou fazer o seguinte: eu vou botar Olha, eu acho que a no internet do Senai tá Sapien ruim. esse vídeo. O vídeo. Isso, Tenta agora, professor, porque depois eu agora vou apareceu. botar no site para vocês darem uma olhadinha. Beleza? Vamos voltar a apresentar aqui. A internet de Senai é bem boa, né? Ih, Pra mim, nada também. Virou Não. bagunça, Não hein? saiu. Virou bagunça. Todo mundo levanta a mão que é um assalto. Ô, meu, Felipe muito invejoso, meu. Felipe muito invejoso. Fica em silêncio, velho. Fica em silêncio. Cara. Doutor, levanta a Vamos mão. dar. Fala essa tua boca, rapaz. Onde é que é, gurizada? Ô, Caio. Ah, ô, David, tá me ouvindo? Aham. Ah, então fica quietinho, então. Doutor, tira a mão, doutor. O Toninho tá aí? Ô, Toninho, tá me ouvindo?
Tô, fala aí. Ah, era só pra testar, mano. Beleza, beleza. Bora lá, gurizada. Caí e voltei de novo. Vou continuar a apresentação e depois o vídeo eu coloco lá no Sapien para vocês. Não tá rolando. Boa, boa. Beleza. Sim, obrigado. Beleza. Levanta a mão, Newton. Tá. Voltando à apresentação. Olha lá de novo. Selecione lá a modo apresentação. Lá. Newton tem uma pergunta, Newton? Pode perguntar, Matheus. Não, é Newton. Não entendi, Matheus. Não, não, não tem pergunta. Ah, tá. Não tem. Ok. Oui. Bora lá, todo mundo olhando a apresentação? Professor, desculpa aí, mas não. Não pra tá mim... aparecendo ainda. Não, apareceu não tá ainda. aparecendo nada aqui Não? também. Tá feia Então, tem que coisa aqui esperar um também. pouquinho. Vai. É lento mesmo. Parece que não tá aparecendo aí. Vamos dar uma esperadinha. Só tem uma janela do senhor, não tem mais aquelas duas. Beleza. Aham, pior. Ah, não, vamos cancelar o O show da senhor aula. saiu. Tô gastando bateria e tempo. Vamos cancelar o senhor da aula, meu Deus. Não vou falar nada. Tudo bem que não é lan house, né? Mas olha essa internet. Vai dar um rolê com nós. Voltei, só peço que feche os vídeos, tá pesado, não tá rolando aqui. Feche os vídeos, por gentileza. As câmeras. Voltou. Agora foi. Bora lá. Tá bombando. Vamos embora lá então. Então, eu vou deixar esse vídeo para vocês darem uma olhada lá do motor de partida. Essa animação que eu estou ficando passo a passo, do linha 50, chave magnética, empurra o impulsor de partida, encosta na cremalheira e elemento induzido, vai estar lá o videozinho bem bacana em 3D lá. Vou botar agora depois que acabar. Certo? Isso dura muito bastante motor de partida. Isso é bem durável, porque se tu for pensar motor de partida, só aciona ele logo de manhã cedo. Se for viajar, vai acionar aqui em Porto Alegre, vai viajar e só vai acionar no outro dia. Então, esses componentes são extremamente duráveis, porque eles acionam bem pouco tempo, né? Tu dá a partida do motor e o resto do tempo ele vai estar desligado. A única coisa que a gente não pode passar do acionamento do motor é de 10 segundos. Ele não pode esquentar, embora esquente, ele não pode esquentar muito o motor de partida. Então, se o carro não pegou, porque isso causa o aquecimento e eu posso deixar, depois de aquecido, eu posso perder o isolamento em algumas partes, deixar o motor de partida em curto. Então, nunca assumo consecutivos. O carro não pegou, 1, 2, 3. Ô, senhor, o motor de partida ele pode estragar se não ligar o carro? Vamos supor, o carro tá muito tempo parado. Bah, nunca vi, não. Só se o seguinte, ó, molhar ele, molhou e depois parou por oxidação, mas
por deixar de funcionar porque deixou parado, não, isso não. Então, fica bem tranquilo. Só se, que nem eu digo, lavei o motor e vou deixar o motor parado. Bom, aí deixou com água, oxidou ali, induzido. Tem umas peças metálicas que incomodam ali. Mas fora isso, não, nunca vi, pelo menos. Ô, professor, uma dúvida. Claro. O que gera o derretimento das escovas? O derretimento das escovas só pode vir por aquecimento. E por que aqueceu? Provavelmente por um mau contato entre escova e induzido. Um mau contato gera uma resistência e uma resistência gera aquecimento, que nem o do chuveiro. Então, se as escovas ali não estiverem do tamanho aceitável, estiver desgastada, ela não vai ser empurrada com a mesma força. Tem umas molas para pressionar ela e elas não vão ser empurradas com a mesma força. E isso pode causar um mau contato, e mau contato causa aquecimento. E aí sim pode derreter as escovas. Então o aquecimento que gera então no motor de partida é o mau contato entre as escovas e o induzido. Para derreter uma escova, com certeza. Sim. Sim. Porque semana passada eu troquei um motor de partida de uma Spin. E vou dizer assim que é comum aparecer reclamação seguida de motor de partida lá na Brosalto. É seguido. Já troquei, aliás, já foi trocado o motor de partida lá com 10 mil quilômetros. Só para terem ideia. Aí agora nessa última que eu troquei, que não foi uma garantia, foi um motor de partida pago, a gente a gente começou a investigar para saber o que gera esse estrago prematuro do motor de partida, né? Aí a gente abriu ali e viu as escovas derretidas. Tudo derretido, assim, já tava tudo colado dentro, assim, o troço tava muito estranho. Sim. E essa quantos mil quilômetros tinha, Gilberto? Gilson? Essa que eu troquei tava com 40 mil. Bem nova ainda. É bem comum mesmo, né? É um defeito crônico. Então. É bem comum da espinha acontecer isso daí. Tenta dar uma investigada para trazer essa informação para nós, e eu vou correr atrás também para ver se na internet tem alguma coisa. Mas é um defeito crônico, com erro de projeto. Mas a Spin tem start-stop? Não. Não tem? E o mais engraçado, e o que mais chama atenção, lá pra gente, que o motor de partida da Spin, do motor 1.8, é o mesmo do motor do Onix, do Cobalt 1.4, 1.0 e do motor 1.8 do Cobalt, né? E o Cobalt 1.8 não apresenta esse problema. É raro acontecer. É só na Spin que acontece esse problema. Mais nela, né, no caso. Fiquei curioso. Ver se alguém sabe alguma coisa lá na fábrica. Fiquei curioso agora. A gente está investigando, a gente está pesquisando, sim, mas nada concreto. Sim. Vamos ver depois das férias se vai ter alguma informação. Queria ter essa dúvida aí também. Beleza. Bom, já que o David falou em motor start-stop, e um motor start-stop que aciona motor de partida várias vezes, cada sinaleira ele liga e desliga. Bom, a promessa é que todas essas peças sejam reforçadas. Então, materiais mais nobres, o porta-escova, em vez de 4 porta-escovas, eles prometem com 6, rolamentos em vez de bucha, tudo mais reforçado. Professor, no porta-escova, se estragar um daqueles elementos ali dos 4, ele vai parar de funcionar o motor de partida ou não? Se estragar só um, ele vai girar muito, muito lento, sim, ao ponto de não girar o motor, mas tu vê o motor girando bem lentamente, bem lento. Beleza. Tá? Então, no start-stop, ele foi preparado para isso, para ser acionado mais vezes, e as peças são muito mais robustas, essa é a verdade. Aqui eu trouxe um diagrama elétrico, acho que era do Cruz, Gilson, é do Cruz. O motor de partida, dá para ver exatamente aqui, o motor de partida, a chave magnética fechando,
a chave, o contato dela, né, umas bobinas. A bateria alimenta com linha 30, um positivo direto, motor de partida. Meu motor de partida é aterrado. E o positivo, linha 50. Bom, no carro com start-stop, ou os carros mais modernos, nem precisa ter start-stop, não vem diretamente, o linha 50 não vem do comutador de ignição. O comutador avisa a central que quer ligar e a central comanda um relé para ligar. Então vai ter um relé para mandar o linha 50. Então o linha 50 vem através desse fio aqui, e se vocês olharem esse símbolo aqui, ó, é um símbolo de um relé. Os contatos, 87, o linha 30, que vem fusível, o 85 é aterrado sempre, e o 86. O 86 vai vir, ele sai daqui, tá vindo, vai até essa ponta, vou ter que trocar o esquema elétrico, ele vem até aqui, sobe, e essa aqui é a central de injeção. Então, quem comanda a partida num carro start-stop é a central de injeção. Mas carros modernos também é assim. Por que isso? Porque ele só vai liberar a partida ou se o carro automático estiver no P ou no N. Se o carro for manual, só se o cliente, o condutor, apertar na embreagem, ele libera a partida. HB20 tem muito disso, né, David? Só dá a partida se estiver com o pé na embreagem. Então, quem manda o positivo para o motor de partida, o linha 50, não é o comutador de ignição. O comutador de ignição informa a central de injeção recebe que o carro quer ser ligado, e a central comanda um relé para poder alimentar o linha 50, o meu motor de batida. Professor, Vale. o meu carro tem esse lance aí de tu botar o pé na embreagem para ligar. Aí ele é obrigatório ter esse relé no caso. Com certeza é obrigatório ter um relé, exatamente. E nos novos, o relé quem comanda é a central. No teu eu não sei, Gabriel, mas com certeza. Tem Entendi. um relé e tu alimenta, o comutador de ignição alimenta o relé. Com certeza. Senão não consegue fazer essa estratégia, né? Beleza. Certo? Vamos lá, vamos falar de falhas e problemas do motor de partida. Então, o motor de partida, como eu disse, ele é um pouco difícil de estragar. Ele estraga-se em carros mais velhos. O Gilson, a gente vai falar com o Gilson agora ano que vem, ou ver se eles têm uma posição, mas é difícil trocar motor de partida. Principalmente carros novos é difícil, carros mais velhos. Então, antes de desmontar o motor de partida, condenar o motor de partida, a gente tem que fazer uns testezinhos antes. Como? Testar a bateria, isso vocês já sabem, porque a função da bateria é alimentar o motor de partida. Se a bateria estiver ruim, o motor de partida vai girar lento ou não vai girar, né? Outra coisa, eu tenho que verificar cabos e conexões, porque o motor de partida consome uma corrente muito alta. Para girar um motor, imagina... Pode falar. A bateria ali, ela, no caso ali no motor de partida, ela vai funcionar com, vamos supor, 10 volts, 11 volts, ela não vai deixar de funcionar por estar com a bateria está um pouco descarregada, ou isso aí vai prejudicar total o funcionamento do motor de partida? Boa pergunta, Lucas. Sim, interfere. Com 10 volts, por experiência própria, ele já não manda energia suficiente para poder girar um motor, cara. 10 volts nem pensar. O mínimo que eu vi até agora foi 11,6, 11,7 volts. Abaixo disso eu nunca vi. Mas isso vai depender como é que está o teu motor, né? Que motor eu tenho que girar? O motor é um motor pesado? Eu estou girando um motor V8, V6? Estou girando um motor 1.0? Então vai ter essas variáveis, né? Que motor eu estou girando. Em carros populares, assim, motor até 2.0, eu não vi um motor de partida funcionar com tensão de bateria abaixo de 11,5, cara. O motor já não pega, já não tem tensão suficiente para girar. Porque o motor de partida consome muita corrente. Por isso eu disse verificar os cabos. Um cabo com uma pouca resistência já dificulta a passagem de elétrons e já deixa o motor de partida girando lento. E carros... e os cabos passam por perto de coletor de escapamento, esquenta muito, esfria, eles acabam oxidando e gerando uma resistência e dificulta a passagem de elétrons. Então, sim, a bateria tem que estar
no mínimo 12 volts. Abaixo disso já não tem garantia nenhuma. Cabos tem que estar 100%, né? Não posso ter um mau contato. Outra coisa que você não tem que olhar, barulhos anormais. Dependendo do barulho, você já consegue saber o que tem de errado no motor de partida, porque você sabe o funcionamento. Tem um WhatsApp, um meme que rolou aí nos grupos de oficina, o cliente explicando, tá dando barulho, e o mecânico diz, não, eu consertei, nhó. Não sei se vocês já ouviram. Só pelo barulho, o cara já consegue definir. Se tá dando um estalinho, aquele tec, gira a chave, dá o tec, eu sei que meu automático está funcionando, minha chave magnética está funcionando. Se ele está girando livre, tu vai dar a partida e gira livre, faz girando muito rápido, livre, é sinal que o meu impulsor não está encostando na minha cremalheira. Então, dependendo do barulho, dependendo do barulho, você já sabe o diagnóstico, já sabe o que procurar. Porque é muito característico os barulhos no motor de partida. Outra coisa, esse eu já tive problema, experiência quando eu era estagiário, certificar que o motor está girando livremente. Contar um caso ligeirinho, trabalhando em concessionária, chegou um carro de guincho e abriram uma OS, eu era eletricista, estagiário do eletricista, e veio o seguinte OS, carro não liga. Eu fui girar da partida, só estava dando tec. Eu disse, tá vindo a alimentação do motor de partida, é ele, vou desmontar. A alimentação tem, tá dando tec. Desmontei, montei, não achei nada. Era mau contato. Botei de novo e não funcionou. Tec. Desmontei o motor de partida, ligeirinho naquela época, desmontei de novo. Não achei nada de errado, testei de novo, montei de novo. Desmontei, montei 3 vezes o motor de partida. Na terceira veio o mecânico nego velho e disse, tira o filtro de ar desse motor para eu ver. E guri, na época, disse, o que tem a ver? Tá vendo que é um problema elétrico, o motor não pega? Problema elétrico, ele tira para mim, por gentileza. Eu tirei o filtro e o filtro estava cheio de água. O carro tinha dado um calço hidráulico. A biela, eu olhei depois por trás do bloco, a biela estava para fora do bloco, o motor estava trancado e eu, gurizão, procurando o problema no motor de partida. Então não era o motor de partida o problema, o problema era que o motor não girava, estava trancado. Então, sim, quando vem o carro não pegando, você certifique-se que o motor está girando livremente. O motor a combustão tem que girar para o motor de partida poder girar, né? Se estiver trancado, não vai conseguir girar. Outra coisa é ouvir o usuário. Então, o cliente vai saber, esse problema aconteceu depois que eu passei na água. Eu fui para a praia, botei o carro lá, tive que passar por um alagamento e depois o motor de partida não funcionou legal. Então, ouvir, fazer entrevista com o cliente, né? Bom, vamos fazer os testes. Bom, tirei o motor de partida, vou fazer um teste na bancada. Aterro ele, garra negativa na carcaça. Tem que ter o linha 30 e mais um positivo linha 50. Alimento linha 50, ali ele está alimentando através de um interruptor. E faço o motor de partida girar. Quando ele gira, eu meço essa corrente. Dependendo da corrente que ele está consumindo, eu já sei o que procurar. Porque um motor de partida livre, sem peso nenhum, ele tem que girar uma corrente de aproximadamente entre 33 e 35 amperes. Se fosse no carro, vai depender do carro que é, do motor que é, mas ele consome uma corrente entre 100 e 200 amperes. Ele consome uma corrente muito alta. Vai depender da capacidade, da cilindrada do motor, né? Então, o motor 1.0, normalmente o motor de partida consome 130 amperes. No motor 2.0, consome quase 200, 180 amperes. Então, na hora de dar a partida, o cara mede a corrente com um alicate amperimétrico para ver se o motor de partida está ok ou não. Se ele consumir mais do que isso, é sinal que ele está girando pesado, tem algo trancando no motor de partida. O cara vai olhar como está o induzido, se ele não está arrastando, está encostando nas laterais, se as buchas estão ok. Então, esse é um teste bem bacana. Depois eu vou deixar para vocês, tem uma tabelinha para dar uma olhada ali. E, professor, qual é o sintoma quando o motor de partida está em curto? Em O curto? induzido está em curto. É. O induzido está em curto, a corrente vai ser muito alta. O motor de partida não vai girar bem, vai girar pesado
e a corrente vai ser muito alta, vai passar das 180 amperes fácil. Tem um equipamento para isso que a gente vai ver em aula, um equipamento que mede o encurto entre as espiras do induzido. Mas boa pergunta, Gilberto. Medida tensão e corrente, bom, comparando, o cara já sabe mais ou menos. Como, tipo assim, ó, fui medir a tensão, a tensão deu baixa no motor de partida, foi muito baixa, e a corrente também deu baixa. Então, é sinal que a minha bateria, os cabos estão com mau contato, não está chegando a alimentação até o meu motor de partida. Então, ele diz, a causa provável, verifique a bateria, verifique os terminais, os cabos, e assim por diante. Vou deixar essa tabelinha para vocês, certo? E, bom, vamos desmontar o motor de partida ligeirinho aqui, que é para finalizar, mostrar os testes. Então, primeira coisa, é depois que tirei o motor de partida do carro, do motor, botei ele na morsa, só afrouxo os 3 parafusinhos da minha chave magnética, famoso automático, solto a ligação entre o porta-escovas e a chave magnética, ali o cara soltando, uma Lzinha. Vou soltar os parafusos de fixação da trava do meu induzido, isso a gente vai fazer em aula, tá? Solto os parafusos que fazem o fechamento do meu motor de partida, e aí sim eu consigo puxar essa parte preta aqui, estou puxando o induzido, ímã e porta-escova, tudo junto. Então só vai ficar minha chave magnética, meu impulsor aqui. Bom, tirei porta-escova induzido, então é só tirar uma trava, vamos ver isso em aula, tirar uma trava para poder deslocar o induzido. Bom, consigo tirar depois da trava, tiro esse mancal, e chego até o meu induzido. Bom, tá aqui o induzido, né? O induzido, eu vi as ali coletoras não estão em curto. Essa é uma coisa que acontece também, Gilberto. Os contatos deslizantes, as escovas, vão se desgastando. Só que essas palhetas não podem estar encostadas uma na outra. Só que quando as escovas desgastam, elas vão e ficam nesses vales ali, nesses rasgos, e preenchem ali, fica pedaço de escova nesses vales. Primeira coisa que o cara tem que fazer é limpar esses rasgos, limpar. Ele não deve ter nada de resquício de escovas, senão deixa o induzido em curto. Então, a primeira coisa é examinar o meu coletor e limpar aqueles rasgos ali, certo? Tiro minha chave magnética e meço. O primeiro teste para fazer nele é medir duas bobinas da minha chave magnética. A primeira bobina é chamada de bobina de chamada. Eu meço entre a saída do meu porta-escovas e a entrada do linha 50. O fio que entra na linha 50 e a saída do meu porta-escovas. Bom, na resistência que deve ter ali, uma resistência bem baixa, entre 0,3 e 0,4 ohms. Certo? Depois eu vou testar a bobina de retenção. A gente vai fazer isso em aula, tá? Em retenção, essa bobina de retenção eu testo entre o linha 50, tá aqui, ó, linha 50, e a carcaça, que é o negativo, né? Testo resistência. E esse valor tem que ter aproximadamente 1 ohm, entre 1.1 e 1.4 ohm. Uma resistência bem baixa. Aí eu já testo as minhas duas bobinas da chave magnética. Bom, depois eu vejo como está o meu impulsor de partida, visual, e eu sei que ele tem uma catraca ali, então, por um lado ele tem que girar e por outro ele deve travar, como uma catraca de bicicleta. Tem motores de partida que entre o induzido e o meu impulsor tem um conjunto de engrenagens redutoras. A função dela é aumentar, como se fosse uma caixa de marcha, é aumentar a força do motor de partida. A gente vai ver isso, certo? Teste nela é só visual, ela tem que estar lubrificada e visualmente sem nenhum dano. Só isso. Bom, testei meu induzido, chave magnética via impulsor, o motor de partida tem que funcionar. Dúvidas, questões, questionamentos? Não? Eu ia falar um pouco de novos
fiz, mas adiantei para vocês, motor de partida com start-stop, tem o mesmo funcionamento. E esse o Agamenon vai me ajudar. Agamenon, Golf GTI, não é GTI. Golf que tem o alternador como o meu motor de partida também, que dá uma ajudada. Já ouviu falar disso, Agamenon? GTE? GTE. Tá mais no banheiro. Tô aqui. Mais. Bom, mas de novas tecnologias, eu ia apresentar isso para vocês. Está saindo no Golf. Ele é como se fosse um misto entre veículo híbrido e elétrico. O meu alternador também é como se fosse um motor de partida. Quando eu preciso de potência, meu alternador se torna um motor e empurra essa correia e ajuda o meu motor a combustão interna a girar. Bom, mas deixar depois, quando estiver em aula, falar mais sobre isso. Dúvidas, questões sobre o meu sistema de motor de partida? Professor? Não? Vou tentar, então, se ninguém tem dúvida, vou tentar mais uma vez